vocês estejam bem. Sejam bem-vindos às nossas videoaulas de revisão para a nossa primeira avaliação. Para que vocês se localizem, no nosso material de apoio, nós já completamos a primeira unidade, sendo que esta é dividida em 2 capítulos. Mas se acalme, não cairá todos os 2 capítulos. Nós escolhemos apenas 4 tópicos para a nossa primeira avaliação. Quais serão o nacional de unidade, grandeza escalar e vetorial, movimento dos astros e suas consequências e velocidade média? Sabe, o primeiro tópico será unidade de medidas. Já sabemos a importância que a unidade de medida tem quando medimos qualquer grandeza física. Sendo assim, uma unidade deve ser interpretada como um padrão que escolhemos para determinar as medidas que desejamos. Algumas medidas são consideradas fundamentais e, com o conjunto delas, criamos um sistema de medidas. No Brasil, utilizamos oficialmente o Sistema Internacional de Unidades, conhecido como SI. O SI é composto de 7 grandezas básicas fundamentais, apresentados na figura a seguir. Comprimento é medido em metro, massa em quilograma, Newton, velocidade média em metro por segundo, tempo em segundo. Com o auxílio das grandezas fundamentais, podemos definir outras grandezas físicas, conhecidas como grandezas derivadas. Um excelente exemplo de grandeza derivada é o exemplo de velocidade média. Lembre-se que velocidade média é ΔS por ΔT, comprimento pelo tempo. Comprimento, acabamos de ver que no sistema internacional é medido em metros e tempo é medido em segundos, existindo assim uma grandeza derivada metro por segundo. Essa tabela nos mostra os prefixos de unidades de medidas. Nós já sabemos que a unidade oficial para medir massa é o quilograma. No entanto, utilizar essa medida para representar valores muito elevados ou muito baixos de massa não é conveniente. Por isso, conhecer os múltiplos e os submúltiplos da unidade é muito importante. Pense que não é comum nós pedirmos a um feirante 5.000 gramas de batata. Quando queremos medir a espessura de uma porta, não é conveniente medi-la em metros. Geralmente é medida em centímetros ou até milímetros. Por isso é importante conhecer os múltiplos e os submúltiplos. Quando você ouve 1 GB de memória, quer dizer 10 a nona, 1 mega, 10 a sexta, quilo, 10 a terceira, e assim sucessivamente. Definição de massa. Podemos dizer que ela representa uma grandeza física associada à quantidade de matéria. Massa é uma porção delimitada de matéria. A escala para sabermos os múltiplos e submúltiplos da massa: grama no meio, quilograma, hectograma, decagrama, grama, decigrama, centigrama e miligrama. Lembra daquela frase que nós falamos em sala de aula? Pois é, só lembra, não fala. Nunca mais você vai esquecer. Para você andar na escala, ou você multiplica ou você divide. Vamos ver quem é quem? Pense essa regra aqui como uma escada. O que é mais fácil, multiplicar ou dividir? Multiplicar. Multiplicar é mais fácil. Se você desce a escada, descer uma escada sempre é mais fácil que subir. Se você desce no mais fácil, você multiplica. Se você quiser subir a escala de múltiplos e submúltiplos, subir é mais difícil, então você divide. Nesse caso, por 10. Vamos fazer um teste? Bom, uma outra unidade que você deverá aprender os seus múltiplos e submúltiplos e as suas conversões é a unidade de comprimento. Essa aqui é a escala, metro no meio, ela vem de quilograma, hectograma, decagrama, decigrama, segue aquele mesmo raciocínio.
Se descer é mais fácil, multiplica por 10. Se subir é mais difícil, divide por 10. Se eu quisesse passar 1 metro para centímetro, o que eu faria? De metro para centímetro. Basta multiplicar por 10, 10. Então, 1 metro equivale a 100 centímetros. Passe aí na sua casa, por favor, 3 centímetros para metro. Ao contrário, 3 centímetros para metro. Essa é a volta. Na volta, você tem que dividir. Nesse caso, nós dividiremos 3 dividido por 100. 0,03. Por fim, mas não menos importante, vamos lembrar das unidades de tempo e suas conversões. Lembrando que 1 minuto tem 60 segundos, 1 hora tem 3.600 segundos, um dia tem 86.400 segundos. As conversões de unidade de tempo faz por regras de 3, que nós já treinamos em sala de aula, inclusive você tem até no seu caderno. Qualquer dúvida, abra seu material de apoio e veja lá como é que chegou, por exemplo, em que um dia tem 86.400 segundos. Bom, queridos, com isso vejo vocês no próximo tópico. Grandezas físicas e unidades de medidas. O que são grandezas físicas? Provavelmente, você já mediu a temperatura de seu corpo utilizando um termômetro clínico ou pode ter medido a distância entre 2 traves durante uma partida de futebol em seu bairro. Nos 2 casos, você encontrou a medida de uma grandeza física. No caso da temperatura, se você tivesse dito ao seu amigo que estava com 38 metros de febre, ele certamente não entenderia, pois temperatura é uma grandeza física que não se mede em metros, sim em graus Celsius, graus Fahrenheit ou Kelvin. Quando medimos uma grandeza física, o valor encontrado pode ser acompanhado da unidade. Quando medimos uma grandeza física, o valor encontrado ele deve ser acompanhado da unidade de medida correta. Essa informação seja completamente compreendida. Grandezas físicas são relacionadas às propriedades dos fenômenos e podem ser medidas e comparadas. As grandezas físicas elas são divididas em 2 tipos, em grandezas físicas escalares e grandezas físicas vetoriais. Qual é a diferença entre essas duas? As grandezas físicas escalares elas são perfeitamente determinadas com o seu valor numérico, seguido da correta unidade. Se eu falar apenas o seu valor e a sua unidade, você entende que é uma grandeza, você entende a informação. É uma grandeza física escalar. Se eu falar, por exemplo, agora são 9 horas. Seu valor e a sua unidade de tempo. A informação ficou compreendida. Outros exemplos de grandezas escalares são massas, temperatura, volume. A informação fica completamente compreendida se você disser a sua unidade e a sua medida. Um outro tipo de grandeza física são as grandezas vetoriais. Para que ocorra a compreensão desse tipo de grandeza, necessitamos, além do valor numérico, o da unidade de medida, das informações de direção e sentido. Grandeza física vetorial. Já na grandeza física vetorial, para que nós tenhamos uma correta compreensão desse tipo de grandeza, necessitamos, além do valor numérico e da unidade de medida, das informações de direção e sentido. Como exemplo, podemos citar velocidade, aceleração e força. Se eu falar para uma pessoa que eu estou, por exemplo, em uma avenida no quilômetro 80,
Se eu disser apenas que eu estou no quilômetro 80, a informação não será entendida, porque você precisa saber no quilômetro 80 em que sentido, em que direção eu estou, para que você compreenda a minha mensagem, não é verdade? Se eu disser que eu estou fazendo força agora, estou fazendo 10 newtons de força, para que sentido? Em que direção? Como a informação não fica completamente compreendida apenas com a sua medida e com a sua unidade, então esses são exemplos de grandezas físicas vetoriais. Vamos ver se você entendeu o raciocínio. Bom, querida, siga o meu raciocínio. Eu vou te fazer algumas perguntas e você aí da sua casa responde se é uma grandeza física ou uma grandeza vetorial. A altura de um colega na sala de aula é uma grandeza física ou vetorial? Bom, querido, agora é com você. Eu vou te fazer algumas perguntas e você vai classificar se o que eu estou perguntando é uma grandeza escalar ou uma grandeza vetorial. A altura de um colega na sala de aula é uma grandeza escalar ou uma grandeza vetorial? O volume, grandeza escalar. Parabéns, você acertou. O volume de um reservatório é uma grandeza escalar ou vetorial? Temperatura, escalar ou vetorial? Escalar. Área de um terreno, escalar ou vetorial? Escalar, perfeito. A aceleração de um carro de Fórmula 1, uma grandeza escalar ou vetorial? Vetorial. Tempo é uma grandeza escalar ou vetorial? Escalar. Distância percorrida por uma bicicleta? Escalar. A força que você aplica para empurrar uma cadeira é uma grandeza escalar ou uma grandeza vetorial? Vetorial. Parabéns. Bom, para fixar as nossas duas primeiras aulas, por favor, pare o vídeo neste quadro e copie ele no seu caderno. As diferenças entre grandezas escalares e vetoriais e embaixo a imagem sobre o Sistema Internacional de Unidades. Pare e copie no caderno. Bom, agora que nós já relembramos que o planeta Terra está em movimento ao redor do Sol, vamos entender as consequências que o movimento do nosso planeta ao redor do Sol causa. As consequências destes movimentos. Até então acreditava-se que o Sol estaria no centro e que a Terra fazia movimentos circulares ao redor do Sol. Lembre-se que nós estudamos a teoria de Johannes Kepler, que disse Johannes Kepler enunciou sua primeira lei, que diz que o movimento da Terra ao redor do Sol não é em órbita circular, sim é em órbita elíptica, que os planetas descrevem órbitas elípticas ao redor do Sol. A primeira lei de Kepler enuncia que os planetas descrevem órbitas elípticas ao redor do Sol, e o Sol ocupa um dos focos dessa elipse. O que quer dizer isso? Uma órbita elíptica é uma órbita um pouco mais ovalada, mais ou menos nesse sentido. E diferente de uma circunferência que tem um centro, a órbita elíptica vai ter dois focos, terá dois focos, no qual, entendido como dois centros, tá? No qual o Sol ocupa um desses focos, a Terra girando ao redor do Sol. Esse movimento terrestre nas estações do ano. Lembre-se que o movimento de translação demora um ano para ser percorrido. Então, em algum período, a Terra vai estar mais longe do Sol e estará mais perto do Sol. Quando ele está
As estações do ano são primavera, verão, outono e inverno. Como você deve lembrar, as estações do ano são 4: primavera, verão, outono e inverno. Bom, quando a Terra está longe do Sol, ela está no inverno. Se a Terra estiver longe do Sol, ela está no inverno. Se ela estiver bem próxima ao Sol, ela está no verão. As estações de transição entre inverno e verão é a primavera, entre o verão e o inverno é o outono. Tá aqui, ó, o movimento de translação da Terra ao redor do Sol ocasiona logo de cara as estações do ano. Mas eu sei que você está imaginando, conversa isso, porque aqui em nossa região nós não temos primavera, verão, outono, inverno, essas estações bem definidas. Na verdade, nós temos um mês que chove muito e um mês que chove pouco. Sempre estamos mais ou menos na mesma estação do ano. Isso ocorre porque o nosso país, o Brasil, ele está localizado mais ou menos em uma linha imaginária chamada linha do Equador, que é essa linha que divide o planeta Terra em 2 extremos. Nós estamos tão perto dessa linha que essa linha passa em uma cidade muito próxima, é uma linha imaginária, tá? Ela passa em Macapá, dá mais ou menos meia hora de avião daqui para lá, tão próximo que nós estamos. Então, nós estamos meio que no meio do planeta terrestre. E pelo princípio de propagação retilínea da luz, mesmo que a Terra se movimente no seu movimento de translação por um ano, esses raios solares estarão em cima da nossa região, do nosso país, o tempo todo. Por isso que acaba que na prática nós só temos a divisão efetiva de inverno e verão. Nós também estudamos na segunda lei de Kepler que o raio do vetor que liga o planeta ao Sol descreve áreas iguais em tempos iguais. Essa área é menor, área 2, área 1 é bem maior. Se a segunda lei de Kepler nos diz que tem que percorrer áreas iguais em tempos iguais, pensa comigo, olha a lógica. Aqui na área 1, o espaço a ser percorrido não é bem maior? Se a Terra tem que percorrer esse espaço no mesmo tempo que na área 2, se ela precisa percorrer um espaço maior no mesmo tempo, ela precisa ir bem mais rápido, né? Então, a velocidade aqui é maior. A área 2, o espaço é bem menor. Como a Terra tem o mesmo tempo para percorrer num espaço bem menor, a velocidade aqui é menor. Então, uma consequência disso é que esse movimento de translação da Terra não ocorre com velocidade constante. Quando a Terra está próxima ao Sol, ela vai mais rápido, mais devagar, 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 devagar. Vai aproximando do Sol, aumenta a velocidade, devagar, 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 devagar. Aumenta, 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 devagar, devagar, devagar. Não esqueça disso. O nome dessas regiões, quando ele está perto do Sol, é periélio, de perto. E quando a Terra está um pouco mais afastada do Sol, o nome dessa região aqui é afélio, afastada. No afélio, a velocidade é menor. No periélio, perto, a velocidade é maior. O assunto a ser tratado agora será a velocidade escalar média e velocidade instantânea.
O assunto velocidade média, ele é o único da sua primeira avaliação que terá uma fórmula, a fórmula de velocidade média. Bom, primeiro nós precisamos entender o conceito por trás de velocidade. Fisicamente, você entende velocidade como a rapidez, como a agilidade que você desenvolve alguma coisa. Quão ágil eu faço alguma tarefa, eu vou de algum lugar. Esse seria o conceito de velocidade. Mas como é que matematicamente eu posso encontrar a velocidade? Basta você relacionar o espaço pelo tempo. Quando você divide o espaço que você percorreu pelo tempo que você gastou para percorrê-lo, você encontra a velocidade de um corpo. A fórmula de velocidade média é ΔS dividido por ΔT, onde espaço, variação de espaço, dividido pela variação de tempo. Espaço, deslocamento, comprimento no Sistema Internacional de Unidade é medido em metros e o tempo medido em segundos. Estão lembrando? Logo, a medida de velocidade é em metro por segundo. Mas existem na prática dois tipos de velocidades: a velocidade média escalar e a velocidade instantânea. Quando você vai no interior de um automóvel que você vê no velocímetro 70 km, 60 km por hora, 55, lá não é a velocidade média. O que você está enxergando lá é a velocidade instantânea. A velocidade média não significa que aquele carro foi o percurso todo com aquela velocidade. Significa que na média ele percorreu aquele percurso com aquela velocidade. Tudo bem? Também é necessário falarmos que na prática, fora do Sistema Internacional de Unidade, quando nós andamos nas ruas e vemos as placas dos automóveis, nem sempre elas estão no Sistema Internacional. Também é necessário falarmos sobre o sistema usual de unidade. Porque, nós já aprendemos que no Sistema Internacional a velocidade é metro por segundo. Mas na prática, quando andamos na rua, quando nos deparamos com as placas de trânsito, lá a velocidade está em metro por segundo ou lá a velocidade está em quilômetro por hora? Lá está em quilômetro por hora. Olha o exemplo da foto. 80 quilômetros por hora. Por isso, se faz necessário aprender a transformar de quilômetro por hora para metro por segundo, para poder usar de quilômetro por hora para metro por segundo, basta você dividir por 3,6. Se for de metro por segundo para quilômetro por hora, basta você multiplicar por 3,6. Professora, por que 3,6? Vem de que uma hora tem 3, não vai passar para segundo, tem 3.600 segundos. Bom, agora vamos para uma aplicação prática da fórmula de velocidade média. A questão nos diz que um trem de 90 metros de comprimento atravessa uma ponte de 90 metros também. Agora vamos a uma aplicação prática da fórmula de velocidade média. A questão nos diz que um trem de 90 metros de comprimento atravessa com velocidade constante uma ponte de 90 metros e que para isso ele demora 4,5 segundos. Calcule qual a velocidade média desse trem. Bom, para começar a resolver qualquer questão de física, o primeiro passo é tirar os dados. Você já fez. Depois faça o esquema, o desenho, para você entender exatamente o que está acontecendo. O primeiro detalhe dessa questão é o seguinte:
o trem de 90 metros. Se ele chegar até aqui, ele atravessou a ponte? Não. Ele tem que andar todo o comprimento da ponte mais o comprimento dele. Então, você já sabe aqui, você deduz que o ΔS, na verdade, é o comprimento da ponte mais o comprimento do trem. 90 mais 90. O ΔS é 180 metros. Se a questão está falando em velocidade constante, só pode ser a fórmula de velocidade média, onde ΔS é dividido pelo ΔT. O ΔS nós já achamos que vale 180 e o ΔT, variação de tempo, 4,5 segundos. 4 segundos e meio. A questão ficou 180 dividido por 4,5. Velocidade média é igual. Queridos, quando o de baixo é por vírgula, você anda uma casa, virou 45, dividido por 1.800. Andei uma casa, virou 45, mas tem que acrescentar um zero lá em cima. Então, a velocidade média, 1.800 dividido por 45, deu 20 metros por segundo. Simples, né? Bom, eu espero que as nossas videoaulas de revisão tenham te ajudado. Caso você tenha alguma dúvida, volte os vídeos, pare, repita, anote, quantas vezes forem necessárias. Obrigada. Vejo vocês na nossa próxima aula.